Você já se perguntou qual o nível de habilidades técnicas que um analista de dados precisa ter para entrar em um unicórnio? Assista esse vídeo então para você não perder tempo estudando a ferramenta errada e a teoria errada. Para você que chegou agora, já deixa a sua inscrição, que é de graça, e isso ajuda bastante o canal. É a melhor forma de você retribuir todo o conteúdo que a gente traz aqui de graça. E além disso, deixa o seu like se esse tipo de conteúdo for útil para você. Se não for útil, não precisa deixar o like. Direto ao tema do vídeo então, a definição de unicórnio é basicamente quando uma empresa atinge o valuation, ou seja, o valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, que é dinheiro pra caramba. Eu não acho muito justa a forma que as empresas são separadas entre unicórnios ou não unicórnios, porque dependendo da indústria, a empresa naturalmente ou ela gera mais revenue ou ela requer mais investimento por natureza, porque para operar o tipo de empresa é muito mais caro e obviamente quando você recebe muito investimento, isso vai pesar ali na balança na hora de calcular o valuation de uma empresa. Então assim, deixando essa definição à parte, vamos pensar aqui no cargo de analista de dados. Falando então de habilidades técnicas, é claro que não existe uma regra de quais ferramentas você deveria aprender, porque dependendo da empresa, do nível de senioridade, do país, da indústria, você vai precisar aprender alguns tipos de ferramentas que são diferentes de outras. Então o que eu vou trazer aqui são basicamente ferramentas que vão aumentar a sua probabilidade de acerto. No primeiro grupo de ferramentas, que é composto por ferramentas que vão te ajudar a trabalhar com planilhas, a gente tem o Excel e o Google Sheets. O que a gente tem que entender aqui? No vídeo passado, inclusive, eu comparei como é que funciona uma empresa grande versus uma startup. Eu super recomendo que você assista. O que acontece? O unicórnio é interessante porque ele está um pouco entre as duas. Ele tem características de startup, pela inovação, pela forma de funcionar, e há pouco tempo, se a gente parar para pensar, aquele unicórnio que a gente está olhando, ele era uma startup, ele era uma empresa menor, inovadora, e aí ela alcançou um valor muito mais alto e ela teve que se comportar, passou a se comportar em alguns aspectos como empresa grande. Então a gente tem, por exemplo, o iFood, que engloba tanto a parte de mobilidade urbana com delivery, a gente tem também Nubank, que é basicamente um banco digital. A gente tem várias indústrias diferentes, mas a gente consegue ver esse tipo de característica acontecendo dentro das empresas. Eu até recomendo que você vá no LinkedIn e busque por vagas de analistas de dados. Eu vou até colocar aqui na tela algumas imagens de vagas de analistas de dados para esse tipo de empresa. A gente tem que entender então que o unicórnio está entre os dois. E assim como a startup, o unicórnio tem uma tendência maior de utilizar mais o Google Sheets. Sei que vai depender, mais uma vez, da empresa. Mas o Google Sheets, por ser uma ferramenta mais inovadora, de certa forma, ela acabou pegando mais nas startups. E aí, como eu comentei, as startups se tornaram unicórnios. Então, elas mantiveram o Google Sheets. Pelo menos assim, quando eu falo com o pessoal que trabalha nessas empresas, na maior parte delas, o Google Sheets está mais presente. Porque é uma ferramenta que já se provou estável e segura, e ela já tem muito tempo de mercado aí. Eu sei que eu falo do Google Sheets como se fosse uma novidade, mas é uma novidade se a gente compara com o Excel. Então, se eu fosse você, se eu estivesse apostando em entrar em um unicórnio, eu apostaria no Google Sheets. Mas o risco aqui nem é tão grande caso você tenha aprendido mais sobre Excel, porque o funcionamento dessas ferramentas é muito parecido. Se você já domina uma, dominar a outra é muito fácil. Então eu focaria muito mais em garantir que eu estou aprendendo principalmente as funções em inglês. Então os unicórnios, muitos deles estão fora do Brasil, mas até os que estão dentro do Brasil tendem a criar uma cultura mais internacional, porque eles querem contratar pessoas de fora, eles se inspiram em empresas de fora. Então, geralmente, as ferramentas que estão dentro dessa empresa, elas estão em inglês. Se você não domina inglês, eu acho que isso sim pode ser um diferencial aí na hora de aplicar para um unicórnio. Eu sei que a gente está falando aqui de habilidade técnica voltada para análise de dados, mas o inglês é muito utilizado geralmente no unicórnio, porque essas empresas estão justamente pensando ou em expansão, ou são de fora, ou tem a cultura inspirada em empresas de fora. Então, aprender tanto o Google Sheets ou Excel, mas eu priorizaria o Google Sheets e já aprender as funções em inglês. Passando para a linguagem de programação no nível mais alto, então a gente sabe que geralmente um analista de dados ele utiliza ou Python ou R. Existem outras ferramentas também que podem te ajudar a trabalhar com uma grande quantidade de dados ou trabalhar com métodos, mas o que eu recomendo aqui é que você escolha uma dessas duas, Python ou R. Qual que eu escolheria? Considerando que a gente está nesse vídeo aqui apostando no que vai dar a maior probabilidade de acerto, eu apostaria no Python. Por quê? Simplesmente porque o número de usuários de Python, segundo essa pesquisa aqui, por exemplo, é de mais de 15 milhões de pessoas, enquanto de R é de menos de 1,4 milhões. Então, olha a diferença de número de usuários. Isso
claramente mostra que o Python tem crescido mais. Você vai ter pelo menos aí uma probabilidade mais alta de conhecer pessoas que já trabalham com Python dentro da empresa. E a gente sabe também que o Brasil se inspira muito no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Então, o Python no Brasil também é muito comum. E falando sobre bibliotecas de Python, eu focaria em aprender NumPy e Pandas, porque com essas duas você consegue fazer muita coisa, assim. Eu acho que existem outras funções que podem ser úteis para você, mas dominando essas duas, você não só vai aumentar a probabilidade de acerto, de conseguir resolver os problemas daquela empresa, mas além disso, você vai empolgar mais em resolver problema. Porque se você chega ali, você não conhece nenhuma biblioteca, ou você aprende a biblioteca que ninguém usa, ou que não serve para nada naquele momento, você meio que desmotiva porque você não tá resolvendo nada. Mas se você utiliza essas e consegue resolver grande parte dos problemas, gera gráfico e tudo mais, isso vai te empolgar a aprender sobre outras bibliotecas e funções específicas mais para frente. Já pensando na categoria de extração de dados, a gente tem que saber SQL. SQL nada mais é do que a linguagem que você vai utilizar para se comunicar com o banco de dados e extrair os dados antes de trabalhar com ele. E quando eu falo de SQL, eu me refiro tanto a bancos de dados relacionais quanto aos não relacionais, que na verdade é o NoSQL, né? NoSQL. Então, só da gente entender como é que os bancos de dados relacionais versus não relacionais funcionam, isso já vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Aqui, como o nível de dificuldade para aprender SQL, principalmente no início, não é tão alto assim, independente da linguagem que você escolher, se é Postgre ou MySQL, qualquer uma dessas duas vai te ajudar porque elas são bastante utilizadas e são muito parecidas. A sintaxe é um pouco diferente, mas em questão assim de semana, uma semana, duas, você já vai se adaptar. Se você, por exemplo, aprendeu Postgres e tem que aprender o MySQL, não demora tanto assim. Mas o nível de dificuldade para aprender na parte inicial realmente não é tão alto assim. Então eu recomendo que você entenda como é que funciona, principalmente o SQL, escolha uma dessas duas que eu comentei aqui agora. E além disso, entenda como é que funciona um banco de dados não relacional e quais são as vantagens, porque isso vai te ajudar a já ter uma percepção, até mesmo antes de aplicar para a vaga, você vai saber se aquela empresa tem uma tendência maior de utilizar um banco de dados relacional ou não relacional. E aí no não relacional, o mais utilizado, assim, disparado é o Mongo. Então no nome da linguagem que você vai utilizar chama Mongo. Dá uma pesquisada, você vai ver que também não é um bicho de 7 cabeças. A forma de funcionamento é completamente diferente, mas você vai ter ali similaridades, até mesmo porque o que você vai querer executar, o tipo de resultado final, vai ser basicamente o mesmo em grande parte das vezes. E na próxima categoria, a gente tem Machine Learning. A minha recomendação aqui é, se você já tem domínio dessas ferramentas que eu comentei, aí sim vai fazer sentido você tanto buscar dentro da estatística como é que funcionam as coisas, como é que os dados funcionam matematicamente mesmo e conhecer as teorias, porque isso pode sim trazer um diferencial tanto na conversa, num case que você vai resolver na entrevista. Dentro da empresa isso pode trazer um nível mais alto de sofisticação também nas suas análises. E existem ferramentas também, então as mais utilizadas são TensorFlow e o Keras. Mas caso você não domine as ferramentas que eu já comentei e não domine assim a parte básica dessas ferramentas e não tenha um Excel excelente, eu não recomendo você investir muito tempo aqui. Pelo menos antes de você entrar na empresa, eu não super recomendo você investir muito tempo aqui, porque primeiro, você não sabe se você vai utilizar machine learning o tempo todo, se você vai realmente precisar disso no dia a dia, ou você vai mais fazer consulta dos dados e trazer análises, insights para o negócio no dia a dia, porque geralmente essas empresas, como eu comentei, se elas estão fazendo essa migração de startup para unicórnio, tem muita coisa para resolver na parte de eficiência, tem muita coisa. Eu sei que o machine learning pode trazer um diferencial aqui para você, mas caso você não domine essas ferramentas que eu citei, eu esperaria um pouco, conheceria o potencial de cada uma dessas ferramentas, do que você pode fazer utilizando machine learning, mas eu não dedicaria tanto tempo assim. E porque o segundo ponto também é se existem vagas mais sêniores dentro dessa empresa, comparado com a sua. Porque o que tende a acontecer nessas empresas é que vagas mais sêniores, como analista de dados sênior ou cientistas de dados, essas vagas têm uma tendência maior de focar em projetos mais de longo prazo. Longo prazo eu falo aqui é, sei lá, 3 meses, 1 mês a 6 meses. Enquanto isso, o analista de dados que ou júnior ou intermediário, que entrou naquela empresa naquele momento, ele vai ter muita coisa para aprender ainda até chegar naquele ponto. A não ser que a empresa já esteja te contratando para trazer habilidades novas, para ensinar aquelas pessoas, aumentar o nível da empresa em geral. A parte boa, pelo menos eu vejo muito positiva do unicórnio, é que ela consegue combinar a velocidade
de muita coisa da startup, inclusive de crescimento, dependendo do unicórnio que você esteja, ainda mais na parte de dados, que não são tantos profissionais assim que dominam essa área tão bem e conhecem do negócio principalmente. Mas além disso, ela tem toda aquela estrutura da empresa grande que vai te ajudar a ter um profissional mais sênior que você, e você pode se espelhar nesse ou nesses profissionais. A oportunidade aqui é gigantesca caso você entre no unicórnio. E recomendações principais aqui para você que está pensando em aplicar para essas empresas. Você tem que entender que, diferente da startup, o unicórnio já passou por tanta coisa de contratar a pessoa errada, contratar a pessoa certa, ter que demitir, que ela aprendeu a fazer entrevista. Pelo menos assim, se você olha o nível de uma entrevista de unicórnio versus uma startup, você vai ver que é completamente diferente. Enquanto a startup, às vezes você já vai falar com o CEO de cara, a pessoa não tem nenhum time de recrutamento. O unicórnio, e a coisa acontece muito mais rápido, inclusive, às vezes em 2 dias você já tem a sua resposta. Para um unicórnio, geralmente você vai ter uma equipe ali de recrutamento, e essa equipe tem que garantir que alguns critérios vão passar. E a forma mais escalável que um time de recrutamento ou o gerente daquela vaga específica pode utilizar para filtrar os profissionais tecnicamente é através de case study. Então é basicamente, eles vão te passar um problema, podem fazer isso tanto em tempo real ali na entrevista, passar um problema e aí eles vão pedir para você resolver na hora o problema, utilizando alguma dessas linguagens que eu mencionei, utilizando a parte de estatística, utilizando o seu conhecimento de negócio, e aí vai. Pode ser tanto um problema mais na hora, quanto um case study que eles vão te passar com antecedência e vão te dar alguns dias para resolver, até semanas eu já vi. Sabendo então que essas empresas têm mecanismos mais sofisticados de filtragem na parte técnica, eu focaria em resolver o maior número de cases que eu pudesse. Eu já fiz alguns aqui no canal, vou tentar achar o vídeo e deixar aqui na descrição, no comentário. Se for útil para você, deixa já nos comentários se você gostaria de ver a gente resolvendo aqui algum case ou alguma pergunta mais técnica ou não técnica também. Deixa o que você gostaria de ver aqui sobre entrevistas, na parte mais prática mesmo da coisa. Além disso, visualização de dados, eu sempre falo do livro Storytelling with Data, porque isso pode fazer muita diferença. Eu já vi muitos casos de pessoas que não têm um conhecimento técnico tão alto assim, mas elas têm a capacidade de contar histórias. E aí, para uma equipe de recrutamento que não é técnica geralmente, em alguns casos você vai achar uma equipe técnica fazendo uma entrevista técnica, mas a pessoa que tem capacidade de contar histórias utilizando dados, principalmente com gráficos, ela tem uma vantagem muito grande se comparada com aqueles profissionais que até dominam a parte técnica bem, mas não sabem conversar, não colocam a câmera do jeito certo, não sabem contar histórias. Você pede para a pessoa fazer uma análise, um case, por exemplo, ao invés de fazer uma apresentação, ela manda, assim, dependendo, pode até funcionar, tá? Mas geralmente não vai ser um doc ou simplesmente um Excel sozinho ali, porque a pessoa não vai saber por onde ser guiada, não vai saber o caminho ali para entender a sua análise. Então, saber contar a história, geralmente a gente utiliza slides para mostrar pelo menos o passo a passo, e as análises ou com Excel ou com seu código de Python anexados ali, que vão servir como anexos mesmo desse documento principal. Então a capacidade de resolver cases e saber contar história é muito importante, pode fazer a diferença para a sua carreira. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.